Você não quer o que tá aqui dentro. Na verdade, até o final desse vídeo eu vou te convencer de uma vez por todas a nunca mais ler um livro na sua vida. Eu lembro do primeiro vídeo que decidi ler por vontade própria. Harry Potter e a Ordem da Fênix. Um livrinho pequeno de só 702 páginas. Imagine, convenci minha mãe a me levar lá na livraria, olhei os livros e falei, e vai ser esse. Semanas lendo o livro. Deixando de jogar videogame, deixando de jogar computador, deixando de sair com os amigos às vezes, tudo para ficar lendo. E foi passando um tempo, né? Comecei a reparar que os meus colegas de sala também liam, também se interessavam até pelo universo do Harry Potter, né? Então comecei a ter essas conversas com ele e me aproximei desses meus colegas de turma. E eu não tinha essa proximidade antes. Na verdade, eu era bem reservado, bem mais na minha na época. E aí o que acontece? No final das contas, no final criei muitas amizades, tem umas que eu levo até hoje. Cara, conheci pessoas sensacionais por conta dessa leitura. Então, o que eu vou falar? Né? Obviamente, você não quer criar, fazer novos amigos. Mas caso esse não tenha sido um motivo suficiente para você falar assim, ah, não vou mais ler. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo na minha sétima série, foi em 2006. Eu tinha uns 12 para 13 anos. Na época, eu era muito afim de uma colega de sala. Ela era uma pessoa muito inteligente, tirava notas muito boas, assim, era bonita. E lia muito. Enfim, chegou uma época que a gente precisava apresentar um trabalho de história. Então ficou eu, ela e mais dois colegas de turma. E esses colegas mais extrovertidos e tudo. E como todo menino bobo de 12, 13 anos quer impressionar a guria que tá afim, decidi impressionar na hora do trabalho, né? Mesmo sendo extremamente tímido. Peguei o material, li 6, 7 vezes, fui ver vídeo, sabe, perguntei pros professores, fui na biblioteca da escola trocentas vezes. A gente tinha, se não me engano, uma média de uns 20 dias para fazer a apresentação. Aí passou um tempo, né? Chegou o dia da apresentação, a gente tinha uma sala meio específica para isso, que era aquelas parecido sala de americano, sabe, programa americana, e lá embaixo fica o professor, e aí tem meio que uma elevação onde fica as cadeiras, e fica os alunos. E então era assim, minha turma tinha 26 alunos, os alunos sentavam lá nas cadeiras e lá embaixo, na, no tablado, vamos chamar assim, no palco, apresentava o trabalho. Chegou o dia, minha colega ia apresentar a introdução, meus dois colegas iam falar um pouco do desenvolvimento, né? E eu pegava o encerramento. Aí minha colega começou a apresentar e tudo, teve algumas coisas que ela deixou passar. Meus outros dois colegas leram só o slide, praticamente tentaram explicar alguma coisa. Para eu tentar impressionar ela e tudo, eu li todas as partes, tanto a minha quanto dos colegas quanto a dela. Então, no meio da apresentação, na hora que eu via que eles iam se perder, eu dava uma ajuda, eu dava um gancho, tipo, sei lá, ela ia falar alguma coisa sobre, eu não lembro o tema do trabalho. Guerra Fria, vou dar um exemplo. E aí ela se perdia um pouco, mais ou menos, da época. Daí eu falava, então, porque naquela época, assim, estava acontecendo tal coisa. Daí ela lembrava e puxava. E assim foi o trabalho. Com os meus colegas, os outros dois colegas também. Acabou a apresentação, né? A professora dava o feedback pra gente. Beleza, ela elogiou bastante o trabalho, né? Falou que os dois colegas tinham que soltar um pouco mais, não depender tanto do slide. Elogiar a colega, que conseguiu fazer uma introdução boa. E aí, na hora que eu ia descendo, ela falou assim: agora, antes de vocês descerem, eu quero falar do Léo agora. Porque ela foi uma professora minha 2 anos antes, na hora que eu tava começando a ler. E ela elogiou muito a minha apresentação, falou que eu tava super preparado, eu tava falando bem na frente do tablado. Na frente de todo mundo, 22 pessoas, né? Pra quem é tímido, sabe que não é muito fácil. Daí falou, nossa, você apresentou bem, deu pra entender bem o que você falou, deu pra ver que você ajudou seus colegas e tudo. Elogiou um monte. Saímos do tablado, daí isso foi antes do intervalo. Depois do intervalo ela me chamou pra conversar. E ela perguntou assim, como é que tinha sido, como é que eu tinha melhorado tanto. E aí eu falei, tá, professora, eu me lembro, assim, mais 2 anos que eu tô lendo bastante, né? Então, pra mim, ler o material do trabalho foi fácil, foi super tranquilo. E isso ela ficou bem impressionada.
No final dessa conversa, ela falou assim: ó, investe nisso, dá pra você falar bem, você se expõe bem, continua lendo, continua, sabe? E essa apresentação foi muito boa. Essa parte, infelizmente, eu só fui lembrar faz pouco tempo, né? Não coloquei nada em prática. Mas então, quais são as lições que a gente tira dessa minha história? Na verdade, o que eu vejo são duas. Primeiro, que todo garoto novo é bobo e faz o que for pra impressionar a guria que ele tá afim. É regra, eu vejo pelo meu irmão, vejo pelos colegas que eu tive. Então, assim, básico. A segunda coisa é que, assim, se você não quer se destacar, cara, não leia. Sabe? É chato você ser a pessoa que se destaca, que os professores elogiam, que você se sobressai da multidão. Cara, assim, obviamente, quem faz isso atinge um sucesso absurdo, mas não é o que você quer. Obviamente não é. Você tá querendo, na verdade, ficar ali na sua, na paz, sem se incomodar com nada, sem ninguém te ver no meio da multidão, sem ninguém olhar e falar assim, pô, esse trabalha bem, merece uma promoção. Não é o que você quer. E para colocar o último prego no caixão dessa história, para você não ler mais um livro na sua vida. Sabe aquele problema que você está tendo? Financeiro, de relacionamento com os pais, com o chefe, ideias para trabalho, ideias para criação de conteúdo, igual eu estou fazendo aqui, ou até mesmo para dar uma desestressada. Sabe esse problema que eu sei que passou na sua cabeça agora? Então, deixa eu te contar um pequeno segredo. Sabe onde está a resposta e onde você vai achar alguém que passou por uma coisa muito parecida com o que você passou e conseguiu resolver, ou se não, pelo menos achou uma solução para começar? Em um livro. Isso é um absurdo, não é? Imagina só você ter que pegar um livro para achar uma solução do seu problema. E é claro, você não quer resolver o seu problema. Na verdade, você quer ter um motivo para você chegar e reclamar para os seus amigos e ser o chato do grupo, que só abre a boca para ser uma pessoa extremamente negativa. Afinal de contas, qual que é a graça de você solucionar o problema e ter uma vida onde você reclama de poucas coisas? Não, o legal é reclamar. É chegar e falar, meu Deus do céu, eu comprei um item e ele atrasou 2 dias. Sendo que lá tá escrito para você ler que ele tem previsão de entrega. Meu Deus do céu, estou brigando com meu chefe direto. Como é que eu melhoro a minha situação? Eu não vou atrás de um livro para entender como é que funciona dinâmicas de pessoas, de questão de hierarquia de poder, em questão de comportamento humano. Não, eu vou ficar reclamando que meu chefe é um tremendo sacana. Mesmo eu sendo um péssimo funcionário. E aí você sabe por que isso acontece? Por que você prefere ficar reclamando em vez de atrás de um livro? Porque um livro te tira da zona de conforto. Sabiam disso? Você começa a ler um livro, esse daqui é sobre storytelling. Ali atrás, junto dos meus bonequinhos, tem livro de finanças, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, ficção. Tem 2 ficção ali muito bons, sabe? Comportamento humano, hábitos, neurociência. Ali atrás. Sabe por que é tão ruim neles? Porque você começa a ver a sua vida de uma outra perspectiva. Então, logo, o seu trabalho chato não vira tão chato. E você começa a ver coisas que antes você não via. Ou às vezes seu trabalho que era uma maravilha, porque você consegue tirar seus R$ 2.000 por mês ali e consegue pagar as contas e sobra R$ 100 pra você gastar no boteco, começa a já não parecer tão bom. Porque você vê que, na verdade, os R$ 100 no boteco, na verdade, não dá pra nada, é uma fuga. Ou que então, pô, meu Deus, eu tô vivendo pra trabalho, porque eu só pago conta. E ninguém quer ter essa chacoalhada de realidade. Porque dói. Te tira da zona de conforto. Então, obviamente, é mais fácil você ficar reclamando do que ir pra frente, do que você pegar a porcaria de um livro e ler. E não precisa ser um livro técnico, pode ser um livro de romance. Leia um Harry Potter, leia um Senhor dos Anéis, leia. Ó, o meu favorito de ficção, cara, eu com esse livro faz 12 anos, quase 13 anos, e não teve nenhum que ganhe disso dele pra mim até agora, é As Crônicas do Matador do Rei. E ele, cara, é impressionante. Ele te ensina cada coisa sem você nem perceber. Só ele tá contando a história do protagonista. Mas é assim, obviamente que você não quer que te tirem da zona de conforto. Porque ela estando lá, confortável ou não confortável, né? É uma coisa que você conhece. Não é um desconhecido. E a gente tem muito medo de desconhecido. Então, cara, não preciso nem falar, né?
Você quer ficar na sua zona ali de boa, sabe? Sabendo o que tá acontecendo, sabe? Se iludindo que, o interesse é trabalhar para pagar a bebida no final de semana. A ideia é trabalhar para chegar na baladinha e pagar lá R$ 500 lá pras meninas para ver se fica com alguém. Sabe? É interessante encher a cara de sexta, sábado e domingo, ou ficar pedindo lanche sexta, sábado e domingo, sabe? E depois ficar inventando moda que, porque eu tô com dor no joelho, deve ser o frio, ou qualquer coisa do gênero. É mais fácil criar desculpas e se manter na zona de conforto em vez de encarar a realidade. Que você tá numa zona confortável. E não tem nada de errado nisso. É ótimo para as pessoas de fora, obviamente. Afinal de contas, uma pessoa que está na zona de conforto tem a tendência de ser uma pessoa medíocre. E não de forma pejorativa. Não estou chamando que você é burro ou incompetente. Mas medíocre no sentido assim, que você está na média. E hoje em dia, cara, a média é muito baixa. Sem brincadeira. Então, assim, cara, quanto mais gente for desse jeito, que é ficar na zona de conforto, não quer ler um livro, não quer se esforçar para alguma coisa, não quer sair da zona de conforto, não quer criar uma nova perspectiva de vida e de visão de mundo, por mim tá tranquilo, melhor para mim. Então, assim, esse acho que é o maior motivo que você pode ter para não ler um livro mais. Fique na sua zona de conforto, continue comendo a sua pizza sábado, enche a sua cara no domingo, e chegue na ressaca na segunda-feira, e viva assim, cara. Vai dar certo. O futuro vai ser brilhante. Então, assim, acredito que eu já dei todos os exemplos possíveis e motivos mais do que suficientes para vocês entenderem que não tem por que você ler mais um livro, sabe? Não tem por que você fazer amizades e conhecer pessoas novas, não tem por que você se destacar na sua vida e muito menos começar a ter uma visão diferente do mundo. Interessante é ficar dentro da zona de conforto, do jeito que o seu mundinho é. E não tem nada de errado, como eu falei, se é o que você quer, fica à vontade. Então, assim, cara, não leia livro. Deixa os livros para pessoas que querem algo diferente na vida. Se é o que você quer ficar do jeito que você tá, só vai, cara. Pra encerrar esse vídeo, muitas vezes aquela mudança que você está atrás, que você quer tanto que aconteça na sua vida, está naquele livro que você ainda não leu. Então agora, eu te pergunto. O que você tá esperando?